Muito boa tarde, amados irmãos e amigos aqui na colônia O Sol. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual temos o tema Recolhendo com o Sétimo Selo. Recolhendo com o Sétimo Selo é o nosso tema, para o qual vamos ler em Apocalipse capítulo 14, versículos 14 ao 20, e São Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. Diz assim a Escritura. Vamos ver São Marcos primeiro. Diz São Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 29 diz: Disse ainda, este é Jesus falando. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20 diz: Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Até aí, vamos ler nada mais? Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Recolhendo com o sétimo selo. Cristo falando da colheita, ou seja, da ceifa, onde é feito a colheita do trigo dos filhos e filhas de Deus, nos ensina que o trigo passa por diferentes etapas. Primeiro é semeado, depois nasce, depois cresce, depois produz a espiga, depois produz o grão e depois, quando já está maduro, é metida a foice, porque a ceifa chegou, a hora de ceifar chegou. E em Apocalipse, o ministério para ceifar, para colher, vejam vocês, tem esse anjo que tem a foice afiada, tem uma coroa de ouro, portanto é rei, e, vejam vocês, diz, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. E agora, aqui está, nesta nuvem, é este que está aqui, quem vem nessa nuvem. E vejam vocês, vem nessa nuvem de glória, como foi vista aí, foi anunciada por Cristo em São Mateus capítulo 24, versículos 30 em diante, onde diz que será visto o sinal do Filho do Homem no céu, e vamos ver aqui, para que tenham tal como está dito, diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui em Apocalipse capítulo 14 também o mostra vindo em uma nuvem, como também em Apocalipse capítulo 10 o mostra vindo em uma nuvem ou nas nuvens, vejam vocês. Diz Apocalipse capítulo 10.
vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Como clamou? Como quando ruge um leão, porque vem como Rei dos reis e Senhor de senhores, como o leão da tribo de Judá. E agora, aqui traz na sua destra, em sua mão, um livrinho aberto, e em Apocalipse capítulo 14, traz uma foice afiada, que é a palavra, e aqui o livrinho aberto também é a palavra. Agora podemos ver com o que ele vai colher. No último dia, o grão que já está maduro vai colher os filhos e filhas de Deus. Em que era? Na era da pedra angular. Vejam vocês, é onde vem o chamado da grande voz de trombeta do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, e por isso foi que em São Mateus capítulo 24 e versículos 30 ao 31, nos fala da vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, como também em São Lucas diz, vindo em uma nuvem, porque é uma nuvem formada por 8 anjos. Se contarmos cada um desses anjos individualmente, pois são 8 nuvens, vem nas nuvens que formam uma só nuvem, que é a nuvem que forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. Assim que vem nas nuvens e vem em uma nuvem, como também vem em um cavalo branco em Apocalipse capítulo 19. Agora podemos ver o que isso significa para a Igreja de Jesus Cristo no último dia. Desse momento em diante, desde o momento em que aparece o sinal do Filho do Homem no céu, vejam vocês o que acontece. Diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão. E daí em diante, vem lamento para as tribos da terra até que chega ao grande lamento da grande tribulação. Por isso podemos ver a situação em nível mundial desde 1963 até aqui, onde há muito lamento, muita dor e muita tristeza e muitos problemas no meio das nações, tanto politicamente, economicamente, socialmente, em todas as áreas das nações, e estão cheias de problemas e de lamentos neste tempo final, desde 1963 em diante. E estiveram surgindo enfermidades que em outro tempo talvez houve, mas que não estavam tão marcadas em sua manifestação como neste tempo final. E isso que ainda não começaram os juízos divinos da grande tribulação, onde tudo que houve em tempos passados se manifestará em forma plena sobre a raça humana. Agora diz, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí estava um anjo diferente dos demais. Aí estava o Filho do Homem, o anjo que tem o 7º selo. Aí estava no céu, nessa nuvem, vindo nas nuvens do céu com os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E para o tempo final, na terra, vejam vocês, assim como se manifestaram os 7 anjos mensageiros das 7 eras, estará manifestado este anjo que era diferente dos demais, realizando a obra da colheita, do recolhimento de todos os filhos e filhas de Deus do tempo final, chamando-os e juntando-os onde? Na era da pedra angular, na dispensação do reino. Por isso diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz, sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E em seguida em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz, e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, ou seja, as coisas que hão de acontecer depois destas. Vamos ler direto aqui da Escritura, diz,
E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para o que envia o seu anjo mensageiro? Para mostrar à sua igreja as coisas que devem acontecer em breve. E por que Cristo, o qual prometeu revelar estas coisas? Porque Ele mesmo não as revela? Pois Ele mesmo as revela, mas por meio de carne humana, por meio de seu anjo mensageiro. Essa é a forma em que Jesus Cristo esteve manifestado de era em era, na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, e também é assim para a era da pedra angular. E por isso é que, por meio de seu anjo mensageiro, é que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque Cristo sempre usou um ser humano, um homem, desde que ele, do dia de Pentecoste até aqui, esteve manifestado na terra em Espírito Santo, no Novo Testamento, durante a dispensação da graça, e assim é para a dispensação do reino também. Como também fez na dispensação da lei e em dispensações anteriores à lei, sempre esteve velado e revelado por meio de um ser humano, de um homem, e por meio desse homem cumpriu o que ele prometeu para cada tempo. Por exemplo, temos a promessa de Deus a Abraão e ao povo hebreu descendente de Abraão, de uma liberação, porque estariam cativos em terra estranha, escravos, em terra estranha por 400 anos, mas depois dos 400 anos Deus os libertaria. Depois da escravidão de 400 anos sairiam livres. Deus disse, eu os libertarei com mão forte. E quando cumpriu essa promessa, a cumpriu por meio de um homem chamado Moisés, porque sempre estará utilizando um homem do tempo em que cumpre o que ele prometeu. Por isso é que, para o último dia, o que ele prometeu, sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessas hão de acontecer, terá um homem aqui na terra e tem que ser um profeta mensageiro, porque é aos profetas que vem a revelação de Deus e por meio desse homem será que Cristo em Espírito Santo estará manifestado, nos mostrando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E para que possa estar manifestado em um homem, nos revelando todas estas coisas, esse tem que ser o mensageiro de Deus, um mensageiro de uma era ou de uma dispensação, e este mensageiro é o último profeta mensageiro de Deus, de Jesus Cristo. É o anjo mensageiro da era da pedra angular e mensageiro da dispensação do reino. E é a primeira ocasião em que Deus envia à sua igreja um profeta dispensacional. Desde os dias de Pentecoste até aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo não teve um profeta dispensacional, somente teve anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e teve antes a Pedro e a Santiago, a João, a estes discípulos de Jesus Cristo, através dos quais Cristo se manifestou. Mas um profeta dispensacional nunca a igreja de Jesus Cristo tinha tido. Agora, somente Deus tem 7 profetas dispensacionais. O primeiro foi Adão para a dispensação da inocência, o segundo, 7, para a dispensação da consciência, o terceiro, encontramos que foi Noé para a dispensação do governo humano, e o quarto foi Abraão para a dispensação quarta, a dispensação da promessa. O quinto foi Moisés para a quinta dispensação, a dispensação da lei. O sexto foi Jesus para a dispensação da graça. E o sétimo é o anjo mensageiro de Jesus Cristo para a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, onde a dispensação do reino está se entrelaçando com a dispensação da graça. Por isso tem que aparecer o profeta mensageiro da dispensação do reino. Não pode começar a sua dispensação sem ele abrir essa dispensação. E nesse anjo mensageiro é que estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, nos revelando por meio dele todas essas coisas que em breve devem acontecer, e por meio dele estará Jesus Cristo realizando a colheita, o recolhimento do fruto maduro na copa da árvore noiva. Estará recolhendo
Aos filhos e filhas de Deus estará recolhendo os escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da sua segunda vinda, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final, onde Jesus Cristo, o Filho do Homem, estará manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. E assim estará Jesus Cristo realizando a obra da colheita do recolhimento dos escolhidos de Deus do último dia, para assim dar a revelação, a fé para serem transformados e raptados neste tempo final e irem à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo da colheita. O tempo do recolhimento de todos os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente, e depois será no meio do povo hebreu. Agora, assim como em cada era da igreja gentia, Deus enviou um mensageiro com a mensagem correspondente a cada era para chamar e juntar os escolhidos de cada era, e foram chamados e juntados por meio da mensagem de Deus através do mensageiro, e junto a esse mensageiro houve ministros que estiveram trabalhando nesse trabalho do recolhimento dos escolhidos de cada era. E houve muitas pessoas, mesmo que não eram ministros, mas irmãos das diferentes congregações que também estiveram braço a braço com esse mensageiro e também com os ministros desse tempo, trabalhando nessa obra de Deus, correspondente à era em que eles viveram. E eles estiveram trabalhando no trabalho de Cristo, correspondente a cada era, na obra do recolhimento dos filhos e filhas de Deus de cada era. E agora, para o recolhimento dos filhos e filhas de Deus do tempo final, com o anjo mensageiro de Jesus Cristo, onde estará Cristo manifestado, realizando a obra do recolhimento dos escolhidos de Deus, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Com ele estarão também os ministros do tempo final da era, da pedra angular e da dispensação do reino. E com esses ministros e com o anjo mensageiro de Jesus Cristo estarão os irmãos das diferentes congregações que terão recebido a palavra de Deus e terão sido recolhidos e agora trabalham a favor dos que faltam por serem recolhidos e trabalham também a favor dos que já foram recolhidos, para que tenham o alimento espiritual sempre à sua disposição em vídeos, em fitas cassetes e em folhetos, e assim a obra do recolhimento dos filhos e filhas de Deus, que Jesus Cristo realiza em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, se realize essa obra em forma correta e Cristo obtenha o resultado prometido para este tempo final, ou seja, sejam recolhidos todos os escolhidos até o último dos escolhidos. E em breve ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo e nós, os que vivemos, todos sejamos transformados. Agora podemos ver este mistério de estar recolhendo com o sétimo selo. O sétimo selo é Cristo na sua segunda vinda. O sétimo selo é Cristo vindo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, vindo a palavra, o verbo, encarnado em um homem, no anjo mensageiro de Jesus Cristo e realizando a obra do recolhimento de todos os escolhidos de Deus e os que trabalham braço a braço com ele, ministros e irmãos das diferentes congregações, estão recolhendo com o sétimo selo. Recolhendo com o sétimo selo. E os que já foram recolhidos dão graças a Deus que houve pessoas recolhendo com o sétimo selo, que foram instrumentos para vocês também serem recolhidos. E agora vocês se unem aos que estão recolhendo com o sétimo selo, para que outros também sejam recolhidos neste tempo final. E se complete a obra do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão, ou seja, recolherão a todos os escolhidos. E com esses ministérios de Cristo,
manifestados no seu anjo mensageiro, os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus, todos trabalhamos recolhendo com o 7º selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho de como estar recolhendo com o 7º selo. Chegou a hora da colheita. A hora de cegar veio, a hora de ceifar veio, diz Apocalipse capítulo 14, e foi dito: mete tua foice e ceifa. A foice da palavra de Deus, a mensagem do evangelho do reino, para recolher o fruto, porque já está maduro. E agora nós estamos em pleno verão espiritual. O verão representa o tempo da colheita e representa a vinda do reino de Deus. O verão está perto. Em São Lucas significa, e em São Marcos significa, o reino de Deus está perto. E isso é no tempo do quê? Da colheita, no tempo do recolhimento. Porque são recolhidos onde? No reino de Deus. E agora, estamos em plena colheita. O trigo, os filhos e filhas de Deus, sendo recolhidos e armazenados no celeiro de Deus. E em breve seremos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. São Mateus também dá testemunho em uma das pregações de João Batista, diz, começando no versículo 10, do 10 ao 12, diz, João Batista pregando, vamos ver, um pouquinho antes, o 8, daí em diante diz: produzi frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos por aí Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Está falando também do tempo da colheita. Recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Agora podemos ver como nós chegamos ao tempo da colheita, o tempo do recolhimento dos escolhidos de Deus. E porquanto chegamos a esse tempo, o tempo do recolhimento dos escolhidos de Deus, chegamos ao tempo onde estamos recolhendo com o 7º selo. E temos um campo grande para recolher. Deus nos deu toda a América Latina e o Caribe. Deus tem muito povo, muito trigo, muito fruto para ser recolhido na América Latina e no Caribe. Por isso é que vocês, a cada ano que passa, vocês encontrarão que a cada ano que passa, ao invés de terminar o trabalho, há mais trabalho para realizar. Por quê? Porque Deus tem muito fruto na América Latina e no Caribe. Muitos filhos e filhas de Deus. Essa é a causa pela qual cada ano que passa, ao invés de ter menos trabalho, temos mais trabalho. Mas essa é uma bênção grande que Deus nos deu na América Latina e no Caribe. Em outros continentes, podem dizer, levamos um ano aqui neste local e começamos com 10. E já temos 5 nada mais. Ficam 5, restam 5. Mas nós podemos dizer,
não levamos um ano ainda em tal lugar e começamos com 3 pessoas. Quem fez a apresentação da atividade, quem lidou com os equipamentos e quem trouxe o automóvel com os equipamentos. Começamos com 3 nada mais. E já há uma congregação em tal forma que já nem cabem no lugar. Mas qual é o milagre? Alguém perguntou uma vez, qual é o segredo que tem? Bom, o segredo que temos é simples, que estamos recolhendo com o 7º selo. E ele tem muito fruto, muitos filhos e filhas de Deus na América Latina e no Caribe. E por isso é que começamos com 2 ou 3, e ao ano já há uma congregação, e ao outro ano já nem cabem as pessoas em alguns dos lugares. E vai se multiplicando a congregação. E essa congregação continua trabalhando, e vai trabalhando com o 7º selo, vai recolhendo com o 7º selo, e se enche o lugar, e tem que abrir outros lugares. E dessa congregação, pois, saem outros líderes, e vão e abrem outros lugares, e continua crescendo assim a obra de Cristo do tempo final, sob o 7º selo, porque estamos recolhendo com o 7º selo. Já não estamos recolhendo nem com Paulo, nem estamos recolhendo com Irineu, nem com Martin, nem com Colombo, nem com Lutero, nem com Wesley, nem com o William Marion Branham. Estamos recolhendo com o 7º selo, na era da pedra angular, e território latino-americano e caribenho. Podem dizer, aqueles que ficaram aí nessas eras passadas, que não se metam aqui em nossa nação ou em nosso território. Não se preocupem. Temos muito trabalho aqui. Temos muito trabalho aqui. E Deus nos deu a bênção de estar recolhendo com o 7º selo na América Latina e no Caribe. E é para a América Latina e o Caribe a mensagem do Evangelho do Reino, para a dispensação do reino e para a era da pedra angular. Daí se estenderá a outras nações. Mas estamos no chamado dos escolhidos de Deus do último dia. Mas deixem que se complete o número dos escolhidos de Deus. E vocês verão como a mensagem sairá para outras nações e outros idiomas. E então, muitas pessoas despertarão. E, sobretudo, o povo hebreu e dirá, isto é o que nós estávamos esperando. Mas, enquanto isso, estamos recolhendo o fruto dos escolhidos, dos filhos e filhas de Deus, neste último dia, na América Latina e no Caribe, com o 7º selo. E se alguém foi para outra nação, até lá chegamos para recolhê-lo no reino de Deus. Agora podemos ver que o que estamos recolhendo é o fruto para a era da pedra angular, e tudo o que pertencer a essa era, mesmo que tenha ido a outra nação, aí chegaremos com a mensagem porque pertence à nossa era e à nossa dispensação, e o amamos com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, mesmo que tenha ido do território latino-americano e caribenho. Que Deus o abençoe onde quer que se encontre qualquer filho de Deus em outro território fora da América Latina e do Caribe. Quando chegar o momento, onde quer que se encontre, verão certas coisas e Deus seguramente fará algo onde seguramente verão o que está acontecendo na América Latina e no Caribe. Assim que não os incomodamos se estiverem bem, que continuem por lá, mas que recebam a palavra, que tenham todas as coisas que necessitam, os vídeos, os equipamentos, tudo, para que assim se alimentem bem e levem a mensagem a outras pessoas também, para que também
recolham onde se encontrem. Recolham com o sétimo selo onde quer que se encontrem. E nós, Miguel e eu, os visitaremos também em outras nações, se encontram em outras nações, e não estaremos brigando com eles porque estão por lá e não estão aqui. Isso já é assunto deles e não vamos nos meter nisso com eles. Os amamos, os visitamos e os ajudamos em tudo que nós pudermos. E todos na América Latina os ajudaremos em qualquer lugar que se encontre. São parte nossa também. E agora todos, onde quer que se encontrem, seja na América Latina ou em outras nações, estejamos recolhendo com o sétimo selo. E isso é o que estamos fazendo por mais de 20 anos neste tempo final. E estamos recolhendo com o sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do trabalho, do recolhimento dos escolhidos de Deus sob o sétimo selo. E lhes mostrei que o trabalho que estamos realizando neste último dia é o trabalho de estar recolhendo com o sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E continue nos usando grandemente neste trabalho do recolhimento dos escolhidos de Deus do último dia, na América Latina e no Caribe, e em qualquer nação onde se encontrem os escolhidos de Deus. E que prospere este trabalho do recolhimento dos escolhidos de Deus. Aviva a tua obra no meio dos tempos, e no meio dos tempos, faze-a conhecida. Aviva a tua obra, dê vida à vida de teu espírito, essa vida de Deus, que tua vida, que é a vida do Espírito Santo, esteja manifestada na obra de Deus deste último dia, na era da pedra angular, e em cada um de vocês e em mim também. E nos use em toda a sua plenitude, recolhendo com o sétimo selo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e deixe novamente conosco a Miguel Bermudes Marim. Um dos que está recolhendo conosco e está recolhendo com o sétimo selo. E quem mais estão recolhendo com o sétimo selo? Todos nós estamos recolhendo com o sétimo selo. Porque quem não recolhe com o sétimo selo, espalha. E quem não é com o sétimo selo, pois é contra o sétimo selo. Mas quem é com o sétimo selo é com Cristo em sua vinda como Filho do Homem, Filho de Davi. Como Filho do Homem com os seus anjos neste último dia. Recolhendo com o sétimo selo. Bom? Nos acabou o tempo, mas na América Latina e no Caribe ainda continuaremos recolhendo com o sétimo selo, porque o tempo que nos acabou foi o tempo aqui de estar aqui, mas continuaremos em Tizayuca. Continuaremos com que tema? Vamos ver por aqui. Perseverando com o sétimo selo. Agora qualquer pessoa poderá perguntar, e por que quase todas as mensagens para essa gira e para outras giras estão relacionadas com o sétimo selo? Há algumas coisas das quais Deus fará neste tempo final que não tenham a ver com o sétimo selo? Se você encontrar alguma, então poderá ter motivo para perguntar, por que em todas as mensagens, ou em quase todas, se menciona o sétimo selo. É que tudo que Deus estará fazendo neste tempo final gira ao redor do quê? Do sétimo selo. Da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, recolhendo o fruto, recolhendo os seus filhos e filhas, dentre os gentios primeiramente e depois do povo hebreu. Que Deus abençoe e guarde a todos.